Muito boa tarde. Temos connosco a candidata pelo PAN às eleições autárquicas do Porto, Viana Cunha. Muito obrigada pela disponibilidade para estar connosco nesta entrevista. Nós vamos então fazer 5 perguntas-chave e gostávamos de conhecer sumariamente o seu posicionamento e propostas para os próximos 4 anos de mandato para cada uma destas questões. Acha que os portugueses devem ter direito a um jardim de sossego com dimensões e qualidade suficientes para serem utilizados como espaço de descanso, de lazer, recreio, que esteja a menos de 15 minutos de distância, de sua casa? Eu gostaria disponível para fazer se ganhar as eleições. Bem, esse conceito da cidade, 15 minutos, é evidentemente um conceito cada vez mais discutido, e que cada vez mais faz sentido naquele que é o contexto atual, não só da nossa percepção e do conhecimento que temos, quer do cenário, relativo às próprias alterações climáticas, que não podem ser ignoradas, nas políticas atuais e também a partir delas e a partir das políticas ambientais se devem construir as restantes políticas públicas. E quando se traz aqui a questão das pessoas poderem ter acesso a bens, a serviços, a lazer, a desporto, a espaços verdes, num raio, de 15 minutos, estamos a falar de algo que já foi experimentado noutras cidades e com sucesso até na perspectiva, daquilo que é a visão que defende e a visão que o PAN traz para a cidade, que quando falamos, em saúde humana, ela já não é, desligável, já não é possível, separá-la também da saúde ambiental. E quando falamos em espaços verdes, por exemplo, espaços verdes de proximidade, espaços que as pessoas possam fruir, espaços que podem evidentemente também ter alguns equipamentos desportivos, mesmo que pequenos equipamentos que as pessoas possam usar individualmente, espaços estes que também até podem ter até hortas, pequenas hortas, espaços que podem ter, por exemplo, pequenos parques caninos de proximidade onde as pessoas também possam ir passear com o seu animal de estimação, o seu animal de companhia. Neste caso também é algo que no Porto não existe, uma rede de parques caninos, mas também se pensarmos nesta perspectiva dos espaços verdes de proximidade, que faz todo sentido, até na lógica da promoção da saúde mental, se o quisermos ver dessa forma, mas também até da promoção da biodiversidade tão importante nos tempos que correm, e se pensarmos ainda no papel do arvoredo urbano também no combate às alterações, ou neste caso à mitigação das alterações climáticas, eles também são fundamentais. Portanto, não faz qualquer sentido no ano 2021 as cidades e uma cidade como o Porto não ser pensada dessa forma. Evidentemente que essa é a visão que o PAN tem procurado trazer. É a segunda vez que nos candidatamos às eleições autárquicas. Temos um programa claro e que nos diferencia daquilo que tem sido o rumo político seguido, o rumo da impermeabilização, o rumo do betão, o rumo da construção, abdicando aqui de espaços verdes e de zonas que deveríamos preservar, não só pensar nos adultos ou nas pessoas com mais idade, mas também a pensar nas nossas crianças que precisam de ter espaços onde possam também brincar, onde possam conviver com aquilo que é o mundo natural, onde se possa promover a literacia ambiental também, que é tão fundamental nesta relação que nós podemos ter numa cidade. E esta questão da cidade de 15 minutos é de todo fundamental para a qualidade de vida, é de todo fundamental numa perspectiva em que interliga todas as políticas, porque evidentemente quando falamos destas questões não podemos ignorar as políticas de habitação, não podemos ignorar as políticas de mobilidade, não podemos ignorar aquelas que são também as políticas ambientais
sociais, evidentemente, mas também as questões, por exemplo, da segurança na cidade, que tanto se tem falado, de algumas áreas específicas da cidade, e sabemos bem que quanto mais a cidade for das pessoas, quanto mais a cidade for habitada, e as pessoas sentirem o seu espaço como próprio, mais seguras vão estar, mais segura também vai ser a cidade e, portanto, está tudo evidentemente interligado. O que não nos faz de todo sentido é a autorização constante que tem havido ou o incentivo constante à construção, por exemplo, de grandes superfícies comerciais, sejam os Mercadonas, sejam os KFCs, sejam os centros comerciais, pois sabemos que vai ter um efeito claro, abrem aqueles para fechar os outros, abrem aqueles para afetar o comércio local, abrem aqueles para afetar a vida das pessoas que ali vivem, que vão deixar de ter acesso àquilo que é um comércio de maior proximidade, que nós entendemos que deveria ser esse o rumo da cidade e entendemos que as decisões políticas são fundamentais nesse sentido. Muito obrigada. E considera que é importante melhorar a qualidade do ar no centro da Boa Vista e na Baixa do Porto? Já agora também melhorar a qualidade das medições da qualidade do ar. E o que é que estaria disponível para fazer neste sentido? Nós temos uma proposta que, aliás, é um conjunto de propostas que visa precisamente esta monitorização, seja da qualidade do ar, seja da qualidade da água, seja também do ruído. E também da própria biodiversidade. Portanto, nós entendemos que devem ser criadas, e é um conjunto de propostas que trazemos, criadas ferramentas de monitorização com a participação dos cidadãos. Isto pode-se fazer, cidadãos e cidadãs, pode-se fazer através de aplicações, através de plataformas onde as pessoas, evidentemente, com o acesso à devida aplicação, elas próprias conseguem contribuir para esta monitorização, acompanhar e no fundo, sermos todos agentes ativos daquilo que se passa na nossa cidade em termos de, seja da qualidade do ar, seja do ruído, que é algo que também tem vindo a afetar muito a vida e a saúde das pessoas e que não pode ser ignorado, e também aqui até traria para as questões do Rio Douro, para as quais nós temos vindo a alertar e entendemos que a Câmara Municipal tem de ter um papel mais ativo na gestão do Rio Douro e de valorização deste rio, porque aquilo que se passa no Rio Douro é inadmissível, seja ao nível também do transporte turístico, em que a fiscalização àquilo que acontece é de facto muito reduzida e não ouvimos o Executivo Municipal reivindicar à PDL e a outras agentes de autoridade que efetivamente se faça esta fiscalização das descargas que constantemente acontecem para o rio, quer também daquilo que são as próprias descargas e que o PAN tem sido, ao longo dos últimos 4 anos, voz ativa nesta matéria, das próprias hectares. A par disso, evidentemente que há aqui um plano de gestão do estuário do Douro que nunca saiu da gaveta e que a Câmara Municipal tem que ter uma voz muito ativa nesta matéria. Ainda, e porque falamos de rio, aproveitando para dizer que a questão também da travessia do Rio Douro e que tem sido reivindicada por uma associação por barco elétrico Porto Gaia, Gaia Porto, nos parece fundamental ser recuperada, porque tudo aquilo que possa ser feito na perspectiva de retirar carros da cidade, nomeadamente desta zona, deste centro, que sabemos bem que é muito procurado e está de facto bastante prejudicado naquilo que é o impacto que a mobilidade com combustíveis fósseis tem na cidade. Tudo aquilo que puder ser feito nesse sentido, nós entendemos que é fundamental. Não se pode exigir às pessoas deixem o carro em casa se não houver alternativas, se não houver eixos cicláveis seguros para que as pessoas efetivamente sintam que podem pegar numa trotinete e circular pela cidade, possam pegar numa bicicleta. Portanto, se não existirem estes eixos que ligam a cidade, ou mesmo a pé, porque efetivamente há pessoas que têm relatado que se sentem inseguras na cidade, às vezes a andar a pé, e a sinistralidade que tem ocorrido, os dados falam por si. Portanto, tudo aquilo que puder ser feito para retirar carros da cidade deve ser feito. Voltando aqui à questão desta zona em particular, e se pensarmos, até lançava o desafio de pensarmos, por exemplo, para as pessoas que moram a partir do Covelo,
saindo do Covelo, passando, por exemplo, pelo Marquês, vindo até à Boa Vista, à Praça Galiza, aos Jardins do Palácio ou até ao todo o centro histórico, à Baixa, é normal que as pessoas que aqui vivem, porque de facto nesta área e saindo do Covelo, aquilo que são os espaços verdes existentes nesta área são mesmo muito diminutos. E estou a partir do Covelo porque é um espaço verde relativamente significativo e que importa evidentemente referenciar, mas partindo daqui até à Baixa, estamos a falar de uma ausência enorme de espaços verdes e, quer dizer, nós quando falamos nesses espaços, para nós faz-nos sentido que eles sejam evidentemente promotores de biodiversidade, promotores do bem-estar, do bem-estar físico, bem-estar emocional, bem-estar psicológico das pessoas, ou seja, da saúde mental, mas também nos faz sentido que estes espaços possam ter, no fundo, funções das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adultos, poderem de facto fruir, e por isso é que há pouco estava a tentar introduzir a questão do pequenos equipamentos desportivos, das pequenas hortas, dos pequenos parques caninos, também daquilo que possa ser até os parques infantis e parques infantis de preferência inclusivos para evidentemente se ter em conta as questões também das crianças com deficiência, que muitas vezes também são esquecidas neste processo. Portanto, esta zona, como um todo, está bastante prejudicada e, por exemplo, aquela que era a decisão do Executivo em relação à construção do El Corte Inglês ou até se pensarmos naquilo que se vai passar na Travessa Régulo de Magalanho, onde há também uma petição a decorrer, evidentemente que faria todo o sentido uma aposta num espaço verde de fruição pública, um espaço que, aliado às questões da mobilidade, permitisse melhorar a vida da população. Claro que estas questões têm que ser, evidentemente, conjugadas com outras políticas de habitação, por exemplo, mas entendo que há outro rumo que devia ser seguido, porque aquele que hoje em dia impera na cidade é algo que vai ser prejudicial, não só no momento presente, mas se pensarmos nas nossas gerações mais novas, que efetivamente vão ser quem vai sentir mais os danos destas decisões políticas atuais, só podemos contestá-las e apontar outros caminhos, e é o que de facto queremos fazer. Ora bem, passando agora para a terceira pergunta, acha que a cidade do Porto pode fazer mais pela preservação e classificação do património histórico da cidade, nomeadamente edifícios de elevado interesse para a memória coletiva da cidade, como a primeira estação ferroviária do Porto Boa Vista? Bem, pegando nesse exemplo, que acho que de facto é paradigmático na forma como se geriu este processo enfim, eu acho que é de desvalorização cultural em relação a esta primeira estação, que de facto deveria ficar na nossa memória histórica e para isso precisava de ser valorizada quer pelo município, quer pela própria Direção Regional de Cultura do Norte. E gostaria de o lembrar que o tentamos, inclusivamente via Assembleia da República, mas infelizmente, graças àquilo que foi os votos, quer do Partido Socialista, quer do Partido Social Democrata, quer também do CDS, infelizmente não foi possível avançar com esta proposta via Assembleia da República, porque entendíamos mesmo que aqui, se a Câmara Municipal não estava a fazer a sua parte, que era reivindicar a classificação deste equipamento, tentamos outra estratégia que foi recomendar que o Governo o fizesse. Infelizmente, tal não veio a acontecer, mas a própria Câmara Municipal, quando assume que coloca a hipótese de transladar este, este, este este equipamento cultural, no fundo está a dizer que de facto é algo com valor patrimonial, com valor histórico na cidade e por isso para nós é incompreensível que não se faça todos os esforços no sentido de o preservar e evidentemente que esta reivindicação
servirá para outras estruturas, outros equipamentos existentes na cidade, até muitas vezes também numa lógica, e dissemos isso, por exemplo, em relação ao antigo, o antigo, uma espécie de moinho que existe ali na ribeira também da Granja, dissemos efetivamente que esta memória tem que ser preservada, até na perspectiva daquilo que é, aqui pegando neste exemplo concreto, do rural na cidade, que importa manter e que não devemos de todo eliminar da nossa história, até porque vemos as fotografias, por exemplo, desta zona, do que era Lordelo, do que era o Campo Alegre, agora porque estou aqui a falar da Ribeira, há uns bons anos atrás, e era toda uma área ruralizada, e tudo aquilo que faz parte desta nossa memória coletiva não deve de todo desaparecer, pelo contrário, devemos evidentemente preservá-lo, e portanto aqui em relação à estação ferroviária da Boa Vista, estamos a falar de um equipamento que tem uma história na cidade importantíssima, e que apesar daquilo que aconteceu, ou seja, ter sido vetado ao abandono por estes anos todos e inclusivamente se ter dado aquele incêndio, se houver vontade política de preservação desta memória, tudo se consegue, e na nossa perspectiva não haveria aqui, nem há outro caminho em relação a este edifício. E o que é que pensa sobre a proliferação de grandes superfícies comerciais no centro da cidade, nomeadamente da sua implantação em terrenos não construídos, como é o caso do terreno público ferroviário da Boa Vista, e considera relevante implementar medidas que reduzam esta proliferação e previnam o seu subsequente abandono? Bem, este é eu o que consideraria isso um erro político grave que vai ter consequências na vida das pessoas. Estamos a falar numa área muito específica da cidade, que tem uma série de centros comerciais. Aliás, podemos pensar naquilo que é o Brasília, o Cidade do Porto, o Península, até o Mota Galiza mais abaixo. E se pensarmos naquilo que é o atual estado, inclusivamente destes centros comerciais, pensando, por exemplo, se calhar no próprio Brasil e até nas Galerias Península, no Mota Galiza, são espaços que estão muito abandonados ou com pouco uso, e portanto estar ali a introduzir mais um centro comercial, quando já existem uma série deles, quando já existe esta resposta e no fundo se poderia até apostar numa reabilitação destes espaços, até o Mota Galiza também e o próprio Brasília, que serviam também muito de interação com a comunidade e não tinham tanto aquele formato de centro comercial específico, fechado, como aqui, aquele que se pretende construir, e que conhecemos, não é? Até por fruto do que existe em Vila Nova de Gaia, sabemos que se falam de espaços que se fecham neles próprios, e que sabemos o que vai acontecer, que é, no fundo, interferir no comércio local, no pouco que já existe, interferir também nas questões da mobilidade, porque estamos a falar de trazer mais carros para uma zona já amplamente carregada de veículos, e que não faz qualquer sentido estar a construir este tipo de parques numa área tão pressionada. Portanto, aqui é uma decisão em contraciclo, é uma decisão que, no nosso entendimento, só vai beneficiar esta grande cadeia esta grande empresa, e com prejuízo sério para as pessoas do Porto, e portanto da qual consideraríamos e consideramos um flagrante erro político com consequências graves para a vida das pessoas, seja em matéria de mobilidade, matéria ambiental, matéria também de habitação, matéria de economia local, e é algo que nos afeta a todos os níveis, e portanto não faz sentido, e muito menos sentido faz. Esta tenho mesmo que deixar registada, é que quando há um conjunto de pessoas da cidade que se mobilizam
em 2 petições, que estão evidentemente relacionadas e que mostram ao Executivo, que de facto procuram outras decisões e que têm propostas para ali, não faz qualquer sentido, que um Executivo municipal, seja ele tenha ele maioria absoluta, não tenha ele maioria absoluta, não faz sentido de todo fechar-se ao diálogo com as pessoas e não as ouvir, nem sequer promover um debate público sobre o assunto. Aliás, lembro que o PAN levou à Assembleia Municipal uma recomendação para se ouvir as pessoas a propósito destes 2 temas e que conseguimos a sua aprovação, apenas com o voto contra do Grupo Municipal do Rui Moreira, e esta recomendação, infelizmente, não teve qualquer consequência, ou seja, não só se desrespeitou os cidadãos e cidadãs das petições, como também, no meu entendimento, se desrespeitou a Assembleia Municipal, que é um órgão deliberativo e que merecia também, tal como os cidadãos e cidadãs que se organizam em petições, também merecia mais respeito. Obrigada. E, por último, alguns dos instrumentos de participação cívica já largamente em uso noutras autarquias ainda não existem na nossa cidade, como é o caso dos orçamentos participativos e da discussão pública, com verdadeiro alcance comunitário para projetos de grande impacto para a cidade, como, por exemplo, a construção de novos centros comerciais ou a demolição de edifícios memoráveis. Também é muito difícil, quase impossível, conhecer antecipadamente a data e a agenda das reuniões públicas de Câmara e de Assembleias Municipais. O que é que poderias fazer para melhorar a participação cívica se ganhar estas eleições? Eu começava se calhar com o histórico destes últimos 4 anos, em que foi fundamental para o PAN na revisão que foi feita do regimento da Assembleia Municipal, foi proposta do PAN a inserção do direito de petição. Para nós era fundamental que se desse esse passo na cidade, porque de facto já havia algumas referências noutros municípios da possibilidade das petições serem discutidas formalmente em Assembleia Municipal e, portanto, esse é um aspecto que gostaria aqui de ressalvar na lógica também do que é o nosso entendimento do respeito pelos cidadãos e cidadãs nos diferentes órgãos, e a Assembleia Municipal, como é normalmente o órgão que tem mais representatividade de mais partidos políticos, ou seja, nem todos conseguem um lugar no Executivo e, portanto, a Assembleia acaba por ser mais representada, pareceu-nos que era fundamental instituir o direito de petição no regimento da Assembleia Municipal e apontamos esse aspecto como um passo positivo dado neste mandato. Aqui, aquilo que se tem passado em relação à divulgação de projetos, àquilo que é a consulta pública, nós entendemos que merece mesmo uma atuação diferente e que é fundamental na administração do município implementar-se uma divulgação eficiente daqueles projetos mais significativos quando vão para a consulta pública e haver, de facto, fóruns participativos de discussão sobre os mesmos e que as pessoas que querem participar, evidentemente, têm que ter todo o acesso à documentação necessária e não ser efetivamente aquilo que são as queixas legítimas de cidadãos e de cidadãs, e nós também às vezes na Assembleia Municipal acabávamos por sofrer um pouco disto, porque quando os documentos nos chegam já é muito em cima da discussão e por vezes prejudica a sua análise aprofundada. O que nos parece aqui também fundamental e que são alguns passos que propomos ao nível da participação cívica, para além do já referido, prende-se não só com esta questão do orçamento participativo que tem sido delegado nas freguesias, nós entendemos também que deveria haver um orçamento participativo mais focado no público mais jovem, ou seja, nós entendemos que é preciso também criar ferramentas direcionadas aos jovens e que as políticas de juventude não sejam
as mesmas que para os outros, mas que simplesmente haja também uma ferramenta de orçamento participativo jovem que nos parece fundamental, e propomos-lo também nas nossas candidaturas às freguesias municipais. Não está aqui, em causa a possibilidade, por exemplo, de se criar um projeto piloto da Assembleia de Cidadãos e Cidadãs, que não existe no Porto e que nos parece fundamental, para além dos agentes políticos, os cidadãos serem chamados a pronunciar-se sobre determinados temas na cidade e numa lógica de, por exemplo, à semelhança do que já se fez em países como França, Nova Zelândia e outros, poderem ser sorteados. Portanto, não estamos aqui a falar de que cidadãos seriam escolhidos a dedo, mas eles seriam sorteados para termos a maior diversidade possível e a maior discussão na participação cidadã possível. Depois, um outro aspecto que para nós é fundamental e que visa também incentivar a participação cívica, vai ao encontro de uma medida que já referi, que são os nossos observatórios de monitorização, quer do ruído, da qualidade do ar, da água, também da biodiversidade, porque, por exemplo, eu lembro que mesmo em relação à qualidade da água, uma proposta que levamos à Assembleia Municipal era haver uma maior transparência naquelas que são as análises comunicadas pelas nossas ETAs à Agência Portuguesa do Ambiente, porque essa transparência não existe e é algo que nos parece fundamental, não só as pessoas poderem participar através da aplicação na análise do ruído, na análise da qualidade do ar, mas também terem um acesso imediato e um acesso transparente, e por isso é que nós falamos num portal da transparência para o município nas mais variadas matérias, para que qualquer cidadão ou cidadã possa aceder à informação que procura e, acima de tudo, também possa contribuir para essa informação que na minha perspectiva, na nossa perspectiva, é algo que no Porto tem estado em déficit, é a valorização da participação cidadã. Então, se nós temos pessoas que se dedicam, ocupam o seu tempo livre a estudar os assuntos, a discuti-los, a debruçar-se sobre eles, a procurar soluções, então estas pessoas não têm que ser valorizadas? Evidentemente que têm, e têm que ser não só valorizadas, mas até muitas vezes mostradas, perdoem-me o verbo, como exemplo. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do que aconteceu na horta comunitária que ficava na Rua de Serralves e que no fundo foi um conjunto de pessoas que recuperou um espaço abandonado que estava repleto de resíduos, dos mais diversos resíduos, e que aquelas pessoas, por fruto também do confinamento que se deu, recuperaram aquele espaço, transformaram-no numa horta, e a primeira atitude do município face a elas foi a de as mandar repor conforme estava, ou seja, vão destruir a horta e vão voltar a pôr o lixo que estava. Isto não faz qualquer sentido. Estamos a falar de projetos e de iniciativas que devem ser valorizados, cuja bandeira do Porto deve ser levantada e dizer: não, nós temos pessoas assim no Porto, nós temos pessoas que procuram contribuir, que têm um elevado sentido cívico e comunitário e que estão cá nesta perspectiva precisamente de melhorar o bem comum. E, portanto, um executivo que se preze tem é que valorizar estas pessoas e tem, evidentemente, que as reconhecer e mostrar que estes projetos são possíveis e mostrar que, de facto, há outro caminho de trabalhar as políticas numa governança participada, que é essa que nós defendemos para a cidade. E por isso é que gostaríamos mesmo de criar um gabinete específico que se ocupasse destas questões de promoção desta governança participada, que é o que nos faz sentido. Ainda para mais numa cidade como o Porto, que de facto temos pessoas com um elevado sentido de responsabilidade e de querer fazer parte das políticas e da mudança, e que acompanham a evidência científica naquilo que é as necessidades e da transformação das políticas ao nível ambiental, evidentemente sempre aqui na nossa perspectiva e na posição do PAN, sempre ao lado daquilo que são os direitos humanos e a justiça social, até porque não há justiça ecológica se não houver justiça social. Para nós isso é muito evidente. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Viviana. Chegamos ao fim da nossa entrevista, agradecemos muito esta participação.
Muito obrigada pela oportunidade, pela vossa iniciativa e, acima de tudo, por estarem também a contribuir para este debate na cidade, que é fundamental que aconteça e, portanto, desejo também o maior sucesso para esta iniciativa e para as próximas, assim como agradeço todas as outras que lançaram ao longo do tempo na cidade e que têm sido mesmo muito importantes para pressionar e para levar ao debate tão importante e que às vezes é tão escasso na nossa cidade.